Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a esse último episódio agora dessas palestras sobre as 8 parábolas de Mateus 13. Nessa parábola de hoje, parábola número 8, novamente temos que prestar bem atenção no texto. Logo já estamos chegando lá. Já nos ocupamos no episódio 2 com essa estrutura desse capítulo de Mateus 13. 8 parábolas agrupadas em 4 mais 4 e dentro desses conjuntos de 4, um subconjunto que ao todo forma 6, dividido em 3 mais 3 e esses por sua vez dividido em uma parábola mais uma dupla e uma dupla mais uma. Nós também já temos visto que sempre duas parábolas trazem pensamentos semelhantes. E isso nós veremos hoje novamente. Há uma ligação, de certa forma, entre a parábola do semeador, aquela parábola introdutória, base, e a parábola do escriba instruído no reino dos céus, a oitava parábola. O semeador, ele semeia e o resultado que ele almeja é que seja trazido fruto. Já o escriba, ele colhe, podemos dizer assim, ele medita. Ele não está semeando em primeiro lugar. Ele mesmo tem que meditar e depois ele traz à luz as verdades. E isso podemos relacionar facilmente com o trazer fruto. Se eu colho em mim mesmo alguma coisa, isso me traz um crescimento. E quando eu repasso isso a outros, quando eu trago essas verdades à luz, então também isto é o meio para produzir fruto. Eu não gostaria de agora entrar em mais detalhes sobre essa estrutura desse capítulo maravilhoso, mas sim recomendo assistir a segunda palestra dessa série sobre as 8 parábolas em Mateus 13, aquela introdução que nos mostrava o que é uma parábola a princípio e depois a estrutura desse capítulo. A panorâmica também já vimos e eu vou de forma bem breve repetir que a primeira parábola do semeador nos colocou a base. Nós vimos que as demais parábolas, as ações descritas ali, os resultados descritos ali não são possíveis de acontecerem sem que houvesse primeiro a obra do semeador semeando. E nós vimos que essa obra é feita exclusivamente pelo semeador, o semeador, não são os semeadores. Embora ele sendo uma figura do Senhor Jesus, que totalmente faz a obra, ele se utiliza de ferramentas que somos nós, os salvos, os que são dele. Hoje, na nossa época da graça. Vemos o Senhor Jesus fazendo isso, ele está agindo nos evangelhos e no livro de Atos, quando os discípulos entram em cena, aí nós vemos aquela frase emblemática no capítulo 1 de Atos, que Lucas diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E no livro de Atos, na verdade, não são os atos dos apóstolos, mas sim os atos do Senhor Jesus operados por meio do Espírito Santo nos apóstolos e por meio deles. Mas o ator principal é ele. Depois nós temos então aquele grupo, aquele bloco de 3 parábolas, a parábola do joio e do trigo, que mostra toda a evolução do reino dos céus, a evolução exterior, assim como ela é visível e observável do lado de fora, seguido por uma dupla de 2 parábolas do grão de mostarda e do fermento, que retomam algum aspecto dessa parábola do joio e do trigo e aprofundam isso um pouco mais, enfatizando sempre a evolução exterior do reino dos céus. Depois, quando a multidão é despedida, o Senhor Jesus começa a falar exclusivamente aos seus discípulos, algo muito importante, como temos visto também, e ali ele primeiramente explica a parábola do joio e do trigo, nessa explicação ultrapassando o próprio conteúdo da parábola. Ele revela mais aos seus discípulos do que em parábolas ele havia falado à multidão. E depois ele continua falando aos seus discípulos, e os discípulos do círculo interior, aqueles que são mais próximos do Senhor Jesus, aqueles aos quais ele pode revelar mais coisas, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Ele agora explica novamente o reino dos céus e enfatiza a evolução interior, aquilo que está acontecendo no círculo interior dos, digamos, verdadeiros
súditos desse reino, aqueles que de fato têm vida, que têm uma ligação viva com o Senhor Jesus, com o rei que está governando a partir dos céus. Enquanto nós tínhamos visto na evolução exterior que há uma mistura dentro desse reino de pessoas que confessam apenas ter o Senhor Jesus, que apenas confessam ser súditos desse reino. Hoje em dia seria a cristandade professa, mas que não tem uma ligação viva com Cristo. Nesse segundo bloco, nós vimos a dupla de parábolas do tesouro e do homem negociante. Temos visto maravilhas nessas duas parábolas. Quão precioso para o Senhor Jesus é esse círculo interior, a sua igreja e também cada um dos seus no tesouro e depois no homem negociante que busca aquela boa pérola e encontra aquela, vende tudo quanto que ele tem. Vemos o Senhor Jesus entregando tudo, pagando aquele preço. Aqui nós não temos destacado tanto o aspecto sacrificial da obra do Senhor Jesus, mas sim aquela entrega e o pagamento do preço necessário. O preço de redenção. Depois a parábola da rede lançada ao mar, que contemplamos no episódio anterior, recomendo assistir também. Agora queremos nos ocupar com a parábola 8 do escriba instruído, ou do pai de família, como dizem alguns, no versículo 52. Nós já destacamos que havia uma mudança de lugar e também de auditório, e acabei de falar alguma coisa sobre isso. Essa mudança acontece lá no versículo 36, quando ele despediu a multidão, foi Jesus para casa. E ao invés de falar à multidão que havia sido despedida agora, ele fala aos seus discípulos, justamente aqueles que são próximos dele, que têm vida verdadeira, uma ligação verdadeira com Cristo, com exceção daquele Judas Iscariotes, que nos mostra que até mesmo nesse círculo interior, aqui na Terra, quanto à nossa posição aqui, Satanás consegue infiltrar um ou outro que tem apenas uma aparência, que se faz igual a um discípulo, mas não é. Contudo, isso é uma responsabilidade bastante grande, porque se eu me coloco a mim mesmo numa posição de um discípulo, assim como também na posição de um cristão, de uma pessoa que professa pertencer a Cristo, eu sou responsável diante de Cristo de viver como um cristão. Eu sou responsável diante do mestre de me comportar como um discípulo. E na verdade é algo impossível a mim, porque eu não tenho, nesse caso, a nova natureza, que unicamente me capacita para isso. O Salmo 25, versículo 14, já mencionamos que o Senhor segreda os seus pensamentos àqueles que o temem. A oitava parábola é introduzida por meio de uma pergunta do Senhor Jesus. E primeiro queremos destacar o número 8. Às vezes se ouve dizer as 7 parábolas de Mateus capítulo 13. E isso soa bastante bem, porque 7, muitos sabem, na palavra de Deus, é o número da perfeição. Então seria uma série de 7 parábolas que representam de uma maneira perfeita aquilo que diz respeito ao reino dos céus. Mas nós já vimos naquela estrutura simétrica que a oitava parábola se faz necessária nessa estrutura. Do contrário, ela seria destruída e perderia também a sua simbologia forte. E o número 8 na palavra de Deus, muitas vezes, indica algo novo, um novo começo, e até mesmo, às vezes, a própria ressurreição do Senhor Jesus. Vemos isso já no Antigo Testamento, que ali às vezes havia um período, por exemplo, de 7 dias de festa, e no 8º dia era para fazer alguma coisa. E esse 8º dia, esse número 8, indica então um começo novo, um objetivo novo, uma nova época, um novo começo. E isso é bastante significativo também nessas parábolas que o Senhor Jesus está expressando aqui. Então essa parábola número 8, ela vai nos apresentar algo novo, algo que até então não existia daquela maneira. E aqui, nessa parábola especificamente, é uma nova espécie de escribas, como uma atuação nova desses escribas também. A figura do escriba era bastante conhecida no Antigo Testamento já. Para os judeus, o escriba, pelo menos desde a época de Esdras e Neemias, era uma figura importante. Eram aqueles homens instruídos, letrados, que copiavam com minuciosidade
com muita atenção e cuidados os rolos dos livros do Antigo Testamento, principalmente a Torá, a lei, os primeiros 5 livros, os 5 livros de Moisés. O escriba também repassava a palavra de Deus ao povo, ele lia diante do povo, veja em Esdras e Neemias, e também dava explicações daquilo que foi lido. Também isso nós vemos de uma forma muito clara em Neemias capítulo 8. Então o Senhor Jesus introduz essa parábola com uma pergunta. A pergunta está no versículo 51 de Mateus 13. Ele fala, entendestes todas estas coisas? Ele se refere àquilo que ele acabou de falar, aquelas 7 parábolas. E agora ele pergunta aos seus discípulos, ele não pergunta à multidão. Ele pergunta aos discípulos, entendestes todas estas coisas? Ele pergunta a você e a mim também. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? E os discípulos dão uma resposta bastante ousada. Portanto, aqui, de certa forma, ele resume as demais parábolas. O Senhor Jesus dá um resumo dessas demais parábolas na pergunta e na resposta que ele dá a essa pergunta. E, novamente, ele amplifica o horizonte dos discípulos nesta resposta que ele há de dar. A resposta dos discípulos é uma resposta bastante ousada e ela se parece bastante com as nossas respostas que muitas vezes damos. Entendestes todas estas coisas? Sim, Senhor. Você entendeu tudo? Sim, Senhor. Mas o Senhor Jesus, que conhece os corações, sabe se de fato nós entendemos. E sabe, não é nenhum defeito quando nós falaríamos não, Senhor. E eu tenho certeza que naquele momento os discípulos não compreenderam tudo que o Senhor havia falado. E por que nós podemos ter essa certeza? Porque nós vemos quantos cristãos, quantos salvos que realmente têm uma ligação com o Senhor Jesus, pessoas tementes a Deus, que têm o Espírito Santo inabitando em si, têm problemas de compreender essas parábolas. Então imagine os discípulos que estavam ainda num contexto judaico. A igreja ainda não havia sido formada, o Espírito Santo ainda não havia descido a esta terra, não estava inabitando neles ainda naquele momento. Eles respondem, sim, Senhor. Até mesmo nós, enquanto nós estamos meditando nessas parábolas, sempre vem alguma coisinha nova à mente. Sempre descobrimos algo a mais. Então podemos admitir muito bem que não entendemos tudo. E isso podemos dizer ao nosso Senhor, e aí Ele pode nos ajudar mais a compreender. A resposta do Senhor a essa pergunta que Ele mesmo faz, entendestes todas estas coisas? E também a reação do Senhor a esta afirmação ousada, sim, Senhor, se encontra na parábola número 8. E vamos fazer a leitura dessa parábola em Mateus 13, 52. E ele, Jesus, disse-lhes, por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E agora, de novo, atenção. Atenção à leitura, atenção às palavras exatas utilizadas pelo Senhor Jesus. Aqui, nesta parábola, aparece a expressão reino dos céus. Contudo, a parábola em si não é uma parábola do reino dos céus, ou a respeito do reino dos céus diretamente. Assim como a primeira parábola do semeador não era. As outras 6, sim, são introduzidas com essas palavras, o reino dos céus é semelhante a tal e tal coisa. A semelhança aqui, o paralelo traçado aqui, está entre, por um lado, o escriba instruído acerca do reino dos céus, e esse é semelhante a um pai de família ou a um dono de casa. E esse dono de casa, ele faz uma coisa, ele tem um tesouro, e desse tesouro ele tira coisas novas e coisas velhas. Os discípulos que haviam dito, sim, Senhor, eles se colocam, portanto, agora numa posição de alguém que foi instruído, que entendeu. E, portanto, agora eles têm uma responsabilidade. Essa responsabilidade é ser semelhante a um dono de casa, a um pai de família, que dá provisão para a sua família, tirando do seu tesouro, dessa instrução que recebeu, coisas novas, coisas até então desconhecidas e coisas velhas, algo que já era conhecido,
mas que precisava de um reforço, que precisa de uma repetição. Repetindo algumas das características e ampliando, a parábola não é uma parábola diretamente do reino dos céus. Eu falei isso no slide anterior para mostrar isso no próprio texto. É uma parábola de caráter pessoal, todo escriba, cada um que é escriba, se assemelha com isso bastante à primeira parábola, que também portava um caráter mais pessoal. Contudo, há algumas diferenças ali. Lá, a parábola do semeador, ela está introduzindo todas as 8 parábolas, sim, mas ela tem uma ligação mais próxima com as parábolas 1 a 4. Parábolas que nos falam, de certa forma, da semeadura ainda, também de algo que é feito com essa semente, ou com o fruto da semente. Na parábola do semeador, nós vemos Cristo como sendo o semeador no campo, no mundo. Já aqui, essa parábola do escriba instruído com respeito ao reino dos céus, tem uma ligação mais forte com as parábolas 5 a 8. Ali há uma ligação interna e nós recordamos então que essas parábolas nos mostravam ou nos mostram a evolução interior do reino dos céus, destaca algumas coisas que são conhecidas apenas no círculo interior, naqueles que têm uma ligação verdadeira com Cristo. Portanto, ali nós temos parábolas que destacam mais algumas coisas ligadas na época da graça à igreja, que nós não vemos dessa mesma forma nas parábolas 1 a 4, onde o mundo, o campo está mais em foco. Aqui já são aqueles que são dele, e principalmente nessa parábola número 8, mas também principalmente na parábola da rede lançada ao mar, a atuação dos pescadores, nós vemos eles como administradores fiéis dentro da casa, nesse ambiente mais restrito, separado do campo. Vamos de novo à simbologia dessa parábola. Primeiro, encontramos ali o escriba instruído. O escriba instruído são pessoas que entendem a respeito das parábolas, que entendem aquilo que o Senhor Jesus expressou por meio das parábolas e por meio das explicações das mesmas. Esses são escribas instruídos. Escribas instruídos no quê? No reino dos céus, porque aquelas 6 parábolas falavam do reino dos céus e a primeira falava da base, do fundamento, da obra necessária para que pudesse existir reino dos céus. São, portanto, pessoas que, de fato, compreendem ou também que se colocam, assim como esses discípulos, na posição de quem entende. E isso nós vemos bastante hoje em dia. E é algo um pouco perigoso até, porque se eu digo que eu entendo, ou que eu estou até mesmo convencido de que eu entendo, mas não tenho de fato a compreensão dessas palavras do Senhor Jesus, eu vou também, se eu me sinto na responsabilidade de fazer o mesmo, e é a responsabilidade do escriba instruído, eu vou repassar coisas que não condizem com o ensino do Senhor. Pessoas que se tornaram também alunos, os que foram instruídos. Um escriba é instruído. O escriba é instruído, ele não nasce instruído. Ele se torna um escriba instruído. Ele primeiro tem que se deixar instruir. Isso é algo muito importante também hoje em dia. Eu mesmo já ouvi muitos dizer: eu quero pregar, eu quero ser um pregador, quero pregar o evangelho, eu quero explicar a palavra de Deus a outros. Isso é um desejo muito bom. Continue nisso se você tem esse desejo. Mas saiba que antes de se tornar alguém que repassa, você precisa ser aluno. E até mesmo quando você então começa a repassar, você nunca deixa de ser um aluno. O discípulo nunca deixa de ser um discípulo. O Senhor, ele quer nos instruir e ele quer que aquilo no qual fomos instruídos seja repassado a homens fiéis, que também podem de novo instruir a outros, mas ao mesmo tempo nós mesmos continuamos sendo alunos. E esse fato deveria nos tornar humildes. Por mais que eu saiba, ainda continuo sendo aluno. Será que temos consciência disso? Agora, isso não quer dizer que
outros que são instruídos por meio de nós, por meio dos dons que Deus deu à igreja para tal, devem desrespeitar esses dons, seja de qual forma que os temos, escrito, por meio de literaturas, por meio de pregações, por meio de estudos bíblicos, ou também por meio de vídeos como esse de agora. Mas precisamos ter essa humildade e nos considerar alunos, ainda que tenhamos instrução. O próprio apóstolo Paulo, ele nos diz isso. Nós conhecemos em parte, ele diz. Imaginem, isso foi Paulo, não foi um irmão qualquer. Foi o apóstolo das nações, a quem o Senhor Jesus revelou o mistério a respeito da igreja. E ele diz, eu conheço em parte as coisas, passo a passo. Quanto mais nós, então, nos dias de hoje. São pessoas também, esses escribas instruídos, são pessoas ensinados por Deus. João 6, versículo 45, ali nós lemos, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, em última instância, a instrução, ela vem do próprio Deus. E, portanto, ela tem autoridade absoluta. E por isso também esse escriba instruído, ele tem que ter certeza absoluta daquilo que ele está falando. Ainda assim, como somos seres humanos, nós somos sujeitos a errar naquilo que falamos, que repassamos. Mas devemos sempre tomar o máximo de cuidado para falarmos em dependência de Deus, ensinados por Deus e repassar somente isto. Se eu meditei sobre um trecho da Bíblia, por exemplo, e eu não tenho certeza absoluta sobre algumas coisas, eu tenho os meus pensamentos, mas por enquanto são meus pensamentos. Eu ainda não chequei se outros irmãos, outras irmãs, isto não apenas na minha localidade, mas de forma geral, e para isso eu preciso consultar também as literaturas daqueles homens de Deus que estiveram antes de nós, preciso conferir. Será que outros também já tiveram esse pensamento? Se eu encontrar esse pensamento confirmado, principalmente por pessoas, por homens de Deus que têm mais experiência do que eu posso estar já quase do lado seguro. E aí também eu posso repassar isso. Agora, se é um pensamento que é único, que eu nunca encontrei em lugar nenhum, ou que apenas encontro talvez na minha localidade ou localidades vizinhas que têm o mesmo histórico que eu, aí eu devo tomar bastante cuidado e principalmente ter a humildade de me deixar corrigir se eu estou sendo ensinado, instruído, se alguém me mostra, seu pensamento é interessante, mas ele não condiz com os pensamentos de Deus. Por isso. E isso temos que comprovar então por meio das Escrituras. E podemos também fazer uso daqueles dons que Deus deu à sua igreja, ensinados por Deus. A palavra escriba é uma expressão judaica, mas encontra agora um significado mais profundo, um significado novo. Como eu disse anteriormente, é a oitava parábola, introduzindo uma época nova, uma época pós-judaica, uma época com uma nova espécie de escribas. Isto nós encontramos várias vezes no Novo Testamento. O Senhor e também a palavra de Deus retomam expressões do Antigo Testamento e preenchem essas expressões com um novo significado. Amplificam o significado ou mudam ele totalmente. Vou dar apenas alguns exemplos. No Antigo Testamento nós temos o tabernáculo. No Novo Testamento encontramos essa mesma expressão, contudo, aplicado de uma forma diferente. No Antigo Testamento encontramos o templo, um edifício num lugar geográfico formado de pedras, e no Novo Testamento nós encontramos um templo, um edifício espiritual formado por pedras vivas sem uma ligação a um lugar geográfico. Nós encontramos no Antigo Testamento a expressão sacerdote, da tribo de Levi, da família de Arão, limitado, e o ministério do sacerdote era sacrificar sacrifícios físicos em um lugar, naquele altar que estava em Jerusalém. No Novo Testamento encontramos sacerdotes. Só que agora nós vemos que esses sacerdotes
também sacrificam, mas não mais sacrifícios físicos, e sim sacrifícios espirituais. E eles o fazem naquele lugar espiritual. O ofício do sacerdote agora não está mais ligado a uma única família dentro de uma tribo do povo de Israel, mas, segundo a primeira epístola de Pedro, todos os salvos, todos os filhos de Deus são sacerdotes. E assim também aqui com escriba, uma expressão judaica que encontra um significado novo. Depois temos o pai de família, o dono de casa, com o qual é traçado o paralelo entre o escriba, que é comparado a um pai de família, a um dono de casa. Esse dono de casa, ele nos remete à administração da casa. O dono de casa, o pai de família, era a autoridade máxima dentro de uma casa. Ele administrava a sua casa. Ainda há o círculo interior, onde tem a esposa desse dono de casa, e ela também tem parte nessa administração. O que nós recebemos do Senhor, de Deus também, deve ser utilizado para os demais na casa. E agora nós temos essa responsabilidade diante de nós. Você que é um discípulo, você aprendeu uma verdade, um aspecto da verdade. Nesse ponto você se tornou um escriba instruído. E agora o que Deus quer? Que você administre isso da forma correta, para o benefício de outros dentro dessa mesma casa de Deus. E esse serviço nós podemos exercer de várias maneiras. Não é apenas por meio de pregação aos domingos nas reuniões da igreja, mas esse serviço ele se dá também de forma pessoal, particular, individual, de pessoa para pessoa, em visitas, na ocupação com crianças, na escola dominical, na ocupação com os nossos irmãos e as nossas irmãs. E também se dá no estudo bíblico, expressando talvez um pensamento sobre aquilo que você recebeu, no qual você foi instruído, repasse. Faça jus à sua responsabilidade diante de Deus, de utilizar aquilo que Ele te deu para o benefício de outros. Não tenha aquela ambição, eu quero pregar, eu quero ser usado na igreja. Esse é o meu objetivo. E se eu não conseguir fazer isso, até lá não vou fazer muita coisa, não vou fazer nada. Não, sabe, se você tiver esse pensamento, você talvez nunca chegue ao ponto de poder pregar. Por quê? Porque você não foi fiel naquilo que Deus te deu, no lugar onde Ele te colocou. Ouvimos às vezes dizer, mas eu tenho problema, eu não consigo falar em público, eu fico nervoso quando eu quero fazer isso. Então comece fora do público, mas comece, e isso também vai te tirar esse medo, esse nervosismo, e você vai ser capaz então de ser útil para outros na casa de Deus. A verdade, ela não nos foi dada apenas para a bênção e o benefício pessoal. A verdade de Deus não é só para mim, ela é para ser compartilhada. E o dono de casa faz isso. Os discípulos disseram sim, e o Senhor Jesus diz, por isso, todo escriba é instruído acerca do reino dos céus. Esse é o ponto de ligação, o sim e o por isso. Você disse sim, entendi. E o Senhor Jesus diz, então, por isso, agora você tem uma responsabilidade resultante dessa compreensão dada por Deus. Repasse. Nessa parábola, encontramos novamente um tesouro. Um tesouro já apareceu na parábola do tesouro escondido num campo, no versículo 44. Ali nós vimos exemplificado nesse tesouro escondido dentro do mundo a totalidade dos redimidos. Contudo, Deus vendo cada um deles, não apenas o conjunto. Já que o tesouro do escriba é uma propriedade do próprio escriba, é algo individual dele, pertence a ele, mas ele reparte desse tesouro a outros. Isto é a palavra de Deus, ou a verdade da palavra de Deus. O conjunto da verdade da palavra de Deus. Uma passagem que exemplifica isso um pouco é 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 7. Temos nesta passagem também muitos pensamentos, mas um desses pensamentos, uma dessas coisas que podemos tirar de lá e aplicar a nós, é a conclusão ao qual o escritor chega no final do versículo 6. O conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, e nós temos este tesouro
em vasos de barro. Esse tesouro é o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isso nós temos em vaso de barro, em nosso corpo humano, em nosso corpo frágil. Deus, ele nos agraciou com esse tesouro. E ele quer que esse tesouro, que é particular, individual de cada um, seja repartido então com outros. Temos coisas novas e velhas aparecendo nesta parábola. É o que o escriba tira desse tesouro. Ele tira de lá coisas novas e coisas velhas. A verdade de Deus é um conjunto. A verdade de Deus é uma unidade, é única. Contudo, ela tem diversos lados, diversos ângulos de vista, diversas facetas. Como um diamante tem diversas facetas que refletem a luz de uma forma diferente. Isso Deus nos deixou em sua palavra. Ele deixou o conjunto de todas as verdades, no plural, que perfazem a verdade divina. E ele colocou isso em pedaços dentro da sua palavra, para nós compreendermos melhor essa verdade como um conjunto. Nós não teríamos capacidade de receber a verdade de uma só vez, tudo. Mas Deus tem que nos mostrar as diversas coisas. E dentro dessa verdade única, temos coisas novas, como por exemplo a verdade a respeito da igreja e também da existência do reino em sua forma invisível, justamente como o reino dos céus e outras coisas mais. Em uma aplicação que eu vi na internet, feita por alguém, um filho de Deus, creio eu, ele dizia assim numa frase à margem, o reino dos céus ou também o reino de Deus, como se fosse exatamente a mesma coisa, como se fossem expressões intercambiáveis. E a uma leitura superficial da palavra de Deus também, talvez podemos chegar a essa conclusão, porque algumas dessas parábolas que aqui são mencionadas como parábolas do reino dos céus, em outros evangelhos são mencionados como parábolas do reino de Deus. Mas nós vimos no primeiro vídeo dessa série algo a respeito dos reinos, e vimos a diferença também entre o reino dos céus e o reino de Deus. O reino dos céus era algo não conhecido na época do Antigo Testamento, assim como a verdade a respeito da igreja era desconhecida. São coisas novas. Essas coisas novas devemos repartir, então, quando nos são reveladas, quando nós somos instruídos nelas. Mas também existem coisas que, para mim, pessoalmente são novas, que eu não conhecia ainda. Essa talvez seja a situação da grande maioria de nós. É a situação do crescimento de um cristão, do crescimento espiritual. Estamos adquirindo conhecimento aos poucos, passo a passo. Aí o meu irmão fala alguma coisa, nós lemos alguma literatura, e ali tem uma coisa que para mim é nova. Então agora você e eu fomos instruídos nessas coisas novas. E o que fazer com isso? Utilizar para o benefício dos que estão dentro da casa. Não ficar com isso para mim. Mas também tem coisas velhas. Em primeiro plano, algo que já era conhecido no Antigo Testamento. Por exemplo, aqui, o reino em poder e glória. Eu destaco o reino visível como o reino milenar e anteriormente o reino dos céus e também a igreja, hoje em dia, nessa época da graça. Destaco essas duas ou três coisas porque é o tema principal dessas parábolas. Elas mostram o reino dos céus. Algo até então era desconhecido, novo, mas os discípulos já conheciam a partir do Antigo Testamento o reino em poder e glória, conheciam algo a respeito do reino milenar. Assim, tem coisas velhas nesse tesouro que devem ser repartidas de igual maneira. E também existem coisas que você já adquiriu, nas quais eu já fui instruído, que para nós são coisas velhas, assim dizer, mas merecem de repetição. Tem outros na casa para quem essas coisas velhas são exatamente coisas novas. E se eu fico com essas coisas velhas para mim, a instrução vai faltar, o crescimento vai ser um crescimento pequeno. Então temos nesse capítulo ainda alguns versículos finais. O Senhor Jesus está terminando essas parábolas com essa pequena parábola número 8 do versículo 52. No versículo 53 diz: e aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. A seguir são descritas algumas reações
das pessoas que ouviram. Versículo 54 nos diz: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? O Senhor Jesus, portanto, não para de ensinar, ele continua ensinando. E aí tem essa reação das pessoas. Estão se maravilhando por um lado. De onde esse tem tanta sabedoria? Não é ele o filho do carpinteiro? E já outros de dentro desse mesmo grupo, ou talvez até mesmo todos, versículo 57, escandalizavam-se nele, demonstrando assim uma certa inimizade contra Cristo. E assim temos que fazer essa pergunta: quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para você? Você também é apenas um que se maravilha dessas coisas? De onde ele tem essa sabedoria? E daí você se escandaliza nele? Ou Cristo para você é a pessoa mais importante de sua vida? É ele que enche o teu coração? É ele que é o ponto de atração das suas afeições? Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para mim? Uma segunda pergunta é: qual é a nossa reação? A mesma reação dessas pessoas ali? Primeiro se maravilhar, de certa forma invejar esse filho do carpinteiro e escandalizar-se? Ou nós somos escribas instruídos no reino dos céus, que fazem bom uso desse tesouro que Cristo quer nos dar, que Cristo é também para nós, pois afinal ele é o conteúdo da palavra de Deus, ele é o verbo, ele é a palavra em sua própria pessoa. Qual é a minha reação frente às palavras de Cristo, frente à sua pessoa? E o que fazemos com os seus ensinos? Desconsideramos esses ensinos? Estamos indiferentes? Ou esses ensinos nos fazem continuar sendo alunos? E daí também um escriba instruído que tira do seu tesouro e reparte coisas novas e velhas àqueles que estão dentro de sua casa. Somos igual a esse pai de família, esse dono de casa, que fez um bom uso para benefício de todos dos ensinos do Senhor. Deixamos-nos ensinar. Quem é Cristo para você? Quem ele é para mim? Qual é a nossa reação frente a ele e os seus ensinos? E o que fazemos com os seus ensinos? Chegamos à conclusão. Concluindo sobre esse maravilhoso capítulo, só podemos expressar junto com o salmista do Salmo 119 essa oração. No versículo 18 daquele salmo, o escritor diz: Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Não vamos nos maravilhar e escandalizar, mas sim vejamos que há maravilhas na lei, que há maravilhas na palavra de Deus, que ali encontramos aquela maravilhosa pessoa, aquela pessoa única, Cristo mesmo. E leiamos a palavra de Deus em espírito de oração, pedindo a Ele: abre tu os meus olhos. E essa oração Ele vai ouvir. Ele vai abrir os meus e os teus olhos. Ele já nos deu aquele presente grandíssimo, o Espírito Santo habitando em nós. E a tarefa do Espírito Santo é justamente introduzir, guiar a você e a mim em toda a verdade. Ele está esperando para fazer isso. Precisamos ter a disposição de sermos alunos, de querermos ser instruídos, de abrirmos os olhos para as maravilhas da palavra de Deus. Muito obrigado por terem assistido até aqui, de acompanhado essa série dessas 8 parábolas de Mateus 13. E caso você não tenha assistido ainda aos outros episódios, recomendo de fazê-lo, porque para compreender bem cada parte dessas parábolas, cada uma delas, precisamos ter a visão completa desse capítulo. Do contrário, muitas coisas vão se perdendo no meio do caminho. E com isso vai se perdendo bênção, vai se perdendo instrução. Que o Senhor abençoe a cada um ricamente, que Ele nos abençoe em conjunto. Vamos finalizar essa série com uma breve oração. Nosso Deus e nosso Pai, de coração te agradecemos por essa contemplação, por esses momentos
debaixo da tua palavra, vendo as maravilhas da tua lei. E pedimos de coração que tu abres os nossos olhos, que tu nos esclareces mais e mais as verdades desse tesouro e que possamos realmente repartir coisas novas e coisas velhas. Que outros dentro da casa, dentro da tua casa, possam receber desse tesouro, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos então uma recomendação. Inscreva-se também nesse canal e assista a esses outros vídeos.